Eu acho que não é novidade para ninguém se eu te disser que a gente está vivendo um problema seríssimo de comunicação. Pessoas não sabem definir ao certo o que é que elas estão dizendo ou o que elas estão defendendo. E se você está na escola, na faculdade ou até mesmo no seu trabalho, você percebe que temas idiotas viram debates acalorados e defesas malucas. E se você parar para analisar sobre o que os dois adversários estão ali se degladiando, e às vezes um deles pode até que seja você vai começar a perceber que eles estão defendendo duas coisas diferentes, às vezes com o mesmo nome. Por que isso se dá? Por que alguém que defende uma pauta X, ela se posiciona de tal forma, e a pessoa que defende uma posição contrária, às vezes ela faz mais uso do que a própria defensora da pauta? E se isso ficou um pouco confuso, vem comigo nesse vídeo que eu quero falar a respeito da definição dos termos. Salve pessoal, sejam bem-vindos à Taverna do Leitor, meu nome é José Augusto. Aqui eu costumo fazer alguma apologia ao consumo de literatura e algumas análises pertinentes desse ramo. E hoje eu quero conversar com vocês a respeito da definição de termos. É muito bizarro o que a gente está vivendo. Vou pegar aqui as feministas, para exemplo, de mulheres que defendem o feminismo e vivem a forma do jeito que ela acha que é o feminismo, e mulheres que são contrárias, ou até homens que são contrários ao feminismo, e no fim das contas, apesar de argumentarem contra, vivem como uma vida feminista. E a pessoa não consegue perceber o que de fato é feminismo. A única coisa que a pessoa compreende de feminismo é o que ela acha que é o feminismo. Então a gente vê muito na internet, na faculdade, no trabalho, debates acalorados a respeito de tudo quanto é tema idiota. Assim, primeiro que tudo é treta, né? Essa polarização, essa palavra chata que inventaram para essa treta, essa polarização, porque na verdade nem tem polarização. O debate mesmo do feminismo, ele é um debate um tanto quanto complicado, porque as feministas não sabem ao certo o que é feminismo, e aí você tem uma galera que é antifeminista vivendo uma vida feminista, e você tem a galera que estuda feminismo para debater contra as feministas que não sabem o que é feminismo. Então, fica um debate idiota. Aqui estudou. A título de exemplo aqui tem a Ana Campanholo, que inclusive escreveu um livro, Feminismo, Perversão e Subversão. A Ana Campanholo estudou feminismo, já com a intenção de ir contra o feminismo. E ela debate com feministas que, na maioria das vezes, elas não fizeram esse estudo, elas só vivem um feminismo que ela acha que tem que viver. E aí a galera que é seguidor da defesa da Ana, ele não sabe o que ele está falando e ele é contra a feminista. Mas, ao mesmo tempo, provavelmente vive uma vida feminista e não sabe. Hoje, a maioria esmagadora das mulheres, ela vive uma vida feminista e ela não sabe. No ponto de definição real de como foi constituído, como foi pensado o feminismo, se você parar para analisar, de fato, a pessoa não sabe. E toda essa discussão, ela gera, além da discussão, ela tem um efeito psicológico muito complicado, que é a nossa interpretação diante da realidade. Isso aqui é muito perigoso. Essa vivência feminista, mesmo sendo contrário ao feminismo, ele é perigoso, cria uma dissociação da realidade. E a título de exemplo, vamos deixar esse tema do feminismo quietinho um pouco agora, eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Infelizmente é um exemplo até real. A pessoa trabalha para um comerciante pequeno, ajudando ele ali no comércio, e o comerciante tinha muita confiança nessa pessoa. Como essa pessoa tinha os conhecimentos necessários para mexer com a internet e tal, ele decidiu abrir um e-commerce. Pegou essa pessoa, colocou essa pessoa à frente disso, pegou uma conta bancária no celular da firma, deu na mão dessa pessoa e falou, você vai fazer as vendas, você vai repor o estoque, para ficar uma coisa bem separada mesmo do que era a loja física da loja virtual. E assim a coisa foi andando. Porém, o que aconteceu? Esse meliante precisou de dinheiro. E aí você já sabe o que é que vai acontecer. Ele precisou de dinheiro, ele está com a conta do patrão na mão, a conta da loja na mão, e na cabeça dele ele pensou, eu vou
pegar R$500, eu recebo daqui 5 dias e quando eu receber daqui 5 dias eu devolvo. Como assim pegar? Eu aposto que se essa pessoa tivesse pensado que ela está roubando, ela não teria feito o que ela fez. Ou ela teria um pouco mais de resistência de fazer o que ela fez. Mas a questão não é o ato. A questão é o que ela pensa sobre o ato. E isso aqui é o que está tornando a coisa perigosa. A falta de definição e de chamar as coisas pelo que ela é o que está criando toda uma celeuma social hoje, psicológica, muito complicada. Porque a pessoa, ela está cometendo um ato infracionário, ela está roubando, mas na cabeça dela ela está pegando. E aí a hora que você pergunta, me conta essa história aí, como é que foi que aconteceu? É cheio de floreio. Não, porque eu estava na loja assim, aí eu precisava de um dinheiro assim, aí eu já ia receber daqui 5 dias, eu que tomo conta da conta mesmo, tal. Falei, eu vou pegar aqui e tal. Você vê que até para a pessoa te contar a história, no jeito do texto que a pessoa está te escrevendo, na formatação do texto, você percebe que a pessoa está te induzindo a concordar com ela que ela precisou do dinheiro e ela pegou porque ela ia devolver. Não, ela ia devolver. Não, ela roubou. E aí o caos se tornou maior porque com esse pensamento do eu pego, depois devolvo, a conta já estava em mais de 4 mil. E aí se você fala com um tipo de pessoa dessa, você estava roubando, não, mas veja bem, cara, é roubo. Aí a hora que cai a ficha, a pessoa entra em desespero, a pessoa endoida, a família se decepciona, vira aquela coisa. Mas por que você fez? Que você estava pegando, você não estava roubando. Isso é um exemplo bobo. Tem muita coisa que acontece desse jeito. Muita coisa. E esse tipo de falta de definição correta das coisas, ele abrange muita coisa. E muita coisa séria na vida de muita gente. Definição do que de fato é seita, do que não é. Nós temos igrejas que são seitas, pela definição correta, que chamam igrejas verdadeiras de seita. E vice-versa, porque não existe a definição correta dos termos. É o que eu acho. Até para definir Deus, cada um tem o que ele acha que é Deus. Política, democracia. O que é a democracia? O que de fato é a democracia? Não, todo mundo vota, o poder do povo. Aí ele vota no vereador, o vereador faz uma coisa, ele vota no político, o político faz uma coisa que ele não gosta, ele fica louco. Pera lá, você já deu o poder para ele. Mas a gente tem que cobrar, tal. Não, mas você já deu o poder para ele. Quer cobrar, cobra. Se ele vai mudar a opinião dele, o que ele fez lá, é problemático. Direitos. O que é direito? A gente tem uma ilusão do que é de... Não, eu tenho meu direito. Tá, e o que é esse tal direito? Direito de um é obrigação de outro. Costuma ser assim. Se você tem direito à saúde, o Estado é obrigado a te fornecer. Aí o Estado fornece com qualidade? Não, porque ele tem que fornecer esse direito para todo mundo. E nisso a gente cria uma treta tão grande... Porque a gente briga por coisas que a gente nem sabe exatamente do que se trata. E normalmente com quem a gente está brigando, a pessoa também não sabe do que se trata. 5 anos de faculdade de psicologia foi suficiente para arrumar muita confusão na faculdade. Para no fim das contas você perceber que a pessoa que está ali do outro lado, ela concorda com você, mas ela não sabe. Ela chama aquilo de outra coisa. Isso é tipo aquelas pessoas extremamente do bem, como foi o caso que aconteceu recentemente com aquele apologeta cristão que sofreu um tiro, o Charles Kirk. Cara, pessoas se dizem do bem, defendem o amor e não sei mais o que, e comemoram a morte de uma pessoa. Pessoas que ficam bradando Deus, pátria, família, fica torcendo para que o opositor bata as botas. A pessoa enxerga o mundo com base no que ela interpreta. Só. Isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso. Por isso eu convido vocês. Leiam, estudem. Eu quero debater um tema X, eu sou contra, eu acho que eu não sou a favor de tal coisa. Cara, vai estudar. Por exemplo, eu acho que eu sou antifeminista. Beleza, compra um livro da Ana e vai estudar. Vai entender mais ou menos o que é feminismo. Mas depois, o que você faz? Vai ficar repetindo o que está escrito no livro da Ana? Não. Aí você vai pegar os livros feministas, vai ler, vai estudar. Zé, mas aí vai dar muito trabalho. Se você quer fazer uma coisa correta, é isso que você tem que fazer. Se você quer descobrir se você não é aquilo que você critica ser, você tem que estudar. Você tem que ir atrás de buscar a informação correta.
Não é só eu vi na internet uma teoria da conspiração aqui. O cara postou num blog lá que a marca da Coca-Cola vem não sei do que. Beleza, a partir do que o cara te falou, você criou a ideia, você teve o sentimento de que você quer aprender sobre aquilo, de que você de fato tem aquele posicionamento em relação àquele tema. Beleza, agora eu vou descobrir o que de fato é esse tema, eu vou descobrir se eu não vivo esse tema, vou descobrir se eu não acredito muito nesse tema. E é um exercício que não deveria ser tão complexo, exigir tanto, porque a grande maioria das pessoas hoje, eles não só são, a gente não só tem um certo despreparo para esse debate, como a gente é muito emocionado para debater o tema, então a pessoa não quer mudar de opinião, não quer entender de fato o tema, é um fla-flu direto a respeito de qualquer coisa. Tudo virou, como é que era aquele? Política e religião não se discute. Tudo virou isso. Nada se discute, porque cada um quer defender o seu. Ninguém está disposto a, de fato, descobrir o que é bom. Eu falei sobre isso, inclusive, no meu vídeo da supressão das paixões. Recomendo você assista. Todo mundo quer defender aquilo que ele está apaixonado. Não, cara. Põe o pé no chão, criatura. E aí a gente entra nesse ponto. Por que eu tenho que estudar tanto? Porque a outra criatura apaixonada que está tentando defender o negócio, ela também não sabe. Aí você tem que explicar para ela o que está acontecendo. Aí é onde eu estou trazendo a consciência aqui. Se você quer debater um tema da forma correta, se você quer, de fato, vencer esse debate, quer, de fato, convencer a outra pessoa, então vai estudar. Vai estudar quem falou contra, vai estudar quem falou a favor, vai estudar, vai pegar, porque você vai ter que, junto com essa pessoa que você quer debater, que você quer resolver esse problema, e explicar para ela, ver o que é que ela entende primeiro a respeito do tema, explicar para ela o que você aprendeu a respeito do tema, e só aí você já vai ver se ela vai aceitar ou não. Que ainda você corre o risco dessa criatura não aceitar. E se ela não aceitou, acabou a conversa. Acabou a conversa. Não dá para levar ao ponto de convencimento. Não dá. Ela acha que feminismo é X. Eu descobri, estudei aqui, ó, feminismo é X mais Y mais E. Não, fulano acha que é só X. Então acabou. Acabou. Deixa ela viver a vidinha dela em paz. Ela é uma pessoa boa, do mesmo jeito, ela é tranquila. Deixa. E a gente não só não define os termos, como a gente quer impor o que a gente acha que tá certo. Cara, baixa, para com essa treta, diminui o debate, vamos estudar o que é que tá de fato acontecendo. Isso faz bem pra tua mente. E a gente fica tretando por conta de termos abstratos, que mudam ao longo do tempo e que vão melhorando ao longo do tempo. Vocês viram, eu trouxe em um dos vídeos anteriores aqui a questão da arrogância. A definição antiga de arrogância, se você pega um dicionário, a definição antiga de arrogância e a definição nova de arrogância, ela é diferente. Tem algo a mais na nova, que é o que a ideia popular colocou na palavra hoje. Então a palavra, o termo, ele não é necessariamente a definição exata do termo. O que as pessoas olham do termo, olham de feminismo, democracia, direito, política, não é necessariamente o que é a definição científica a respeito do termo. Então você tem que coletar a científica, coletar essa visão social e individual, que às vezes a definição é entendida subjetivamente por um grupo ou por um indivíduo. Então você tem que entender o científico, entender o que essa pessoa entende desse termo para poder conseguir conversar. É muito difícil. Aí você para pensar e você fala assim, cara, que exercício maluco. É maluco, por isso que tem treta. Ninguém quer fazer isso. Eu quero convencer o outro à força. Só que da mesma forma que eu quero convencer o outro à força para um lado, o outro quer resistir à força para o outro e me convencer para o outro. Cara, não vai dar certo. Vai ser contraproducente. Vai acabar amizade, família. Tudo por conta desses temas idiotas. E o pior é que você, por não conseguir entender exatamente ou definir exatamente do que se trata, provavelmente você está falando contra uma coisa que você vive. Nossa, Zé, mas tem possibilidade? Tem. Provavelmente você está vivendo aquilo que você diz ser contra, porque você não sabe a definição correta do termo. Então, tô chamando vocês aqui à prudência, tô chamando vocês aqui para estudar, para ler, para definir de fato, tanto conceitualmente para você, quanto para um momento de debate, para um momento de análise de um debate, você conseguir perceber
do que é que estão falando e se essas duas pessoas estão destoando ou não do termo, cada um puxando a sardinha para o seu lado de uma forma extremamente incoerente. Bom, esse é o meu recado para o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. E eu vou ficando por aqui, fiquem todos com Deus, valeu, até os próximos vídeos e fui!